Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Se tu é novo por aqui, por favor te inscreve, deixa lá sua curtida, deixe seu comentário que eu sempre respondo. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre o quê? O crime de moeda falsa, artigo 289 do nosso Código Penal. Então é um crime bastante importante, tá aqui a redação do tipo penal, então é um crime bastante importante, por quê? Porque ele protege a confiança que as pessoas depositam onde? Na moeda em circulação no país. É por esse motivo que eu tenho um crime que protege o quê? A chamada fé pública. Ou seja, o objeto jurídico do crime de moeda falsa é a fé pública. Como assim a fé pública? É a confiança que as pessoas depositam no dinheiro do país. Quando eu falsifico dinheiro, gente, quando eu falsifico papel moeda ou moeda metálica, eu boto em xeque justamente essa confiança que as pessoas depositam no papel moeda ou na moeda metálica. Quando eu entrego para alguém 10 reais, ele aceita aquilo porque para ele aquele documento representa o quê? 10 reais. Ao falsificar a moeda, ao trabalhar nesse sentido de falsificação, eu boto em xeque essa confiança. Por isso que eu protejo o quê? A chamada fé pública. Bom, qual é a conduta, gente? A conduta é falsificar, ou também chamando como sinônimo de contrafação. Então, falsificação e contrafação significam a mesma coisa. E essa falsificação é feita como? Fabricando ou alterando. Como assim fabricando ou alterando? Quem fabrica faz do zero. Então, por exemplo, eu vou criar do zero uma nota de 100 reais. Eu estou fabricando. Então, a minha falsificação é uma fabricação. Então, eu vou lá na minha impressora, vou botar um papel, vou fazer no computador lá na célula e vou imprimir. Isso é uma fabricação, porque é do zero. De outro lado, temos o que? A alteração. Quando eu faço o quê? Eu pego um dinheiro ou uma moeda que já existe e altero o valor. Era muito comum no Brasil, até essa mudança de tamanho de notas, né? Que hoje em dia as notas são de tamanho diferente, mas era muito comum que se pegasse papel moeda de 2 reais, lavassem o papel moeda e imprimissem em cima dele o quê? O de 100. E por que isso era feito bastante? Porque todos não, mas a grande maioria dos mecanismos de segurança usados pelas pessoas comuns para verificar se a moeda é verdadeira ou falsa, leva em consideração o quê? O papel. Aquela canetinha que tu passa lá, que fica marcada se é falsificado e não fica se é original, funciona como? Com o papel. Então, se eu tenho o papel original e eu imprimo em cima uma falsificação, era mais facilmente, né, passada para diante, vamos dizer assim. Então, normalmente se fazia o quê? A alteração. E é por esse motivo que hoje os papéis de moeda têm tamanho diferente, né? Só um idiota, né, lavaria uma nota de 5, uma nota de 100, desculpa, para transformar numa de 5, né? Só uma pessoa completamente tola faria isso aí. Então, por esse motivo é que as notas têm tamanho diferente, justamente porque havia muita alteração de papéis. Então, mas tanto faz para o crime se eu fabrico, crio do zero, ou se eu altero, pegando uma original e alterando o seu valor. Bom, gente, continuando aqui no crime, então, olha só. Quais são os objetos materiais? Papel moeda, ou faltou um hífenzinho ali, e a moeda metálica. O papel moeda é a cédula de dinheiro, a cédula de 5, 10, 15, né? De 15 não tem, 5, 10, 20, é a cédula. E a moeda metálica é a moedinha, aquela, né, que todo mundo conhece. Muito importante. E muitas vezes, quando eu tenho num concurso público ou na prova da OAB a exploração desse tipo desse crime aqui, eu tenho uma pergunta que vai justamente em cima disso aqui, ó. Só responderá pelo crime de moeda falsa o agente que falsifica papel moeda ou moeda metálica que esteja em curso no Brasil ou no exterior. Ou seja, só moeda circulante. No Brasil hoje, a moeda circulante é o real. Se eu falsificar uma nota de cruzados novos, não sei se você sabe que já houve uma nota chamada cruzado novo, né? Cruzados novos, e essa nota, tentar passar essa nota para frente, isso não configura o crime de moeda falsa, porque cruzados novos não é dinheiro em circulação no Brasil. Tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? É necessário que a moeda ou o papel moeda estejam circulando no país. Caso não estejam, não será moeda falsa. Tá, professor, mas se eu passar para alguém, então, se eu vender para alguém uma nota de cruzados novos e a pessoa achar que é verdadeira e me pagar isso, não é moeda falsa, isso é estelionato. Tá? Então tem que a moeda estar em curso no Brasil ou no exterior, se não é estelionato, se alguém aceitar, é claro. Bom,
Bom, gente, quando é que consumo é o crime? A consumação se dá quando? Com a falsificação. É uma questão interessante, as pessoas pensam que falsificar a moeda e não fazer nada com ela, deixar em casa guardada tal, não teria problema nenhum. Na verdade, isso é o crime. Porque o crime fala falsificar, fabricando ou alterando. Ele não exige que ninguém receba essa moeda, que eu passe para adiante, nada. A simples fabricação já é o crime. E isso é reforçado aqui por esse julgado do STJ, que mostra que, independentemente de haver prejuízo para terceiros, o crime de moeda falsa se consuma no momento em que eu falsifico aquela nota. A tentativa é sim possível quando eu estou tentando falsificar e não consigo, isso é impedido por motivos alheios à minha vontade. Sujeito ativo, qualquer pessoa, obviamente maior e capaz. E o sujeito passivo quem é? É o Estado. Há quem sustente que subsidiariamente poderia ser sujeito passivo desse crime caso eu receba a nota falsa, a pessoa que recebeu também a nota falsa. Me parece não muito correta essa questão, uma questão bastante polêmica, porque justamente ela protege a fé pública, que é uma questão ligada ao Estado e não o interesse patrimonial de ninguém. Mas há quem sustente sim que é um segundo, que é, vamos dizer, o sujeito passivo secundário, a pessoa que recebeu aquela nota falsa, se é que ela circulou, né? Assim, se é que ela circulou. Bom, outra coisa bastante importante, e eu trouxe aqui esse julgado também do STJ, o STJ entende que não se aplica aos crimes de moeda falsa o princípio da insignificância. Ah, eu não sei o que é isso. Nós temos um vídeo aqui justamente no canal sobre o princípio da insignificância. Vai lá e assiste o videozinho para entender o que é isso. Resumidamente, qual é a ideia da insignificância? É que o ato praticado pelo agente não tem periculosidade social, o ato praticado pelo agente é absolutamente irrelevante, sendo insignificante. O direito penal não pode atuar sobre ele. O STJ entende que no crime de moeda falsa eu não posso falar em insignificância. Então, independentemente do valor da cédula ou da moeda metálica que eu falsifiquei, eu teria moeda falsa. E por que isso? É uma questão bastante lógica. Se uma pessoa consegue falsificar uma nota de R$5, ela consegue falsificar uma de 100 e até uma de 200. Então é por esse motivo que não há insignificância. Então pouco importa o valor que foi falsificado e a quantidade dele falsificado. O que interessa é houve falsificação, houve, o crime existiu. Não há insignificância nesse caso. Isso é muito importante, gente, é muito importante mesmo. A competência para julgar esse crime, ou seja, quem é que vai julgar o crime? Ah, não sei que é competência. Nós temos uma playlist no canal, playlist só sobre competência, matéria muito importante para o processo penal. Quem vai fazer concurso público cai processo penal, sempre cai competência. Assiste lá a playlist que é bem interessante, tá? Mas vamos lá. Competência, ou seja, quem julga esse crime? O crime de moeda falsa, ele é julgado por quem? Justiça Federal. Por quê? Porque a emissão de moeda é feita por quem? A emissão correta, é claro, né? É feita pela Casa da Moeda do Brasil, que é uma autarquia federal. E ela imprime moeda por determinação de quem? Do Banco Central do Brasil, outra autarquia federal. Sendo assim, se eu falsifico papel moeda, se eu falsifico moeda metálica, a competência para julgar o processo é de quem? Da Justiça Federal. Cuidado com a pegadinha, e essa é outra pegadinha bastante comum em concursos públicos e na prova da OAB, que é a seguinte: na verdade, do ponto de vista prático, dá para se dizer que a competência para o crime de moeda falsa é determinada por quem? Pela perícia. Como assim? Olha só. Moeda falsa é um crime material. Ele deixa vestígios. Portanto, eu preciso fazer o quê? Periciar para determinar se há ou não há falsidade. A perícia que é feita, ela vai dizer se a falsificação ela é boa ou se é uma falsificação grosseira. Se eu tiver uma falsificação grosseira, vai-se entender que não há o crime de moeda falsa. Por quê? Porque se o crime protege a fé pública, ou seja, a confiança depositada no papel moeda, e eu tenho uma falsificação grosseira, ruim, péssima, essa falsificação não bota em risco a fé pública. Porém, então eu não vou ter moeda falsa nesse caso. Então a falsificação grosseira afasta o crime de moeda falsa. Porém, se alguém aceitou aquela moeda falsa, eu teria então estelionato, de competência de quem?
da Justiça Estadual. É o que fala justamente a súmula do STJ. Então, resumindo, falsifiquei moeda. A perícia fala, trata-se de falsificação grosseira. Não tem o crime de moeda falsa porque não atinge a fé pública. Porém, alguém aceitou. Se alguém aceitou, houve o que? Estelionato, crime de competência da onde? Da Justiça Estadual. Continuando aqui então, gente, olha só, vamos lá. Isso aqui é interessante, é uma figura equiparada, ou seja, nas mesmas penas incorre quem? Atenção, o parágrafo 1º, ele é exclusivo para quem não falsificou, tá? Se eu falsifico, por exemplo, e guardo, eu respondo só pela falsificação. Então, este crime aqui, ele é cometido por quem? Por quem não falsificou. Então, eu falsifico moeda e peço para que um amigo meu guarde a moeda para mim. Esse meu amigo responde pelo parágrafo 1º. Tá? Então, cuidado, o parágrafo 1º é exclusivo do terceiro, ou seja, aquele que junto com o falsificador faz uma dessas condutas aqui, sem participar da falsificação. Importantíssimo. Participei da falsificação, caput. Não participei, pratiquei importação, exportação, aquisição, venda, troca, cessão, empréstimo ou guarda, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, gente, isso aqui é importante também, bem legal isso aqui, tá? É a chamada figura privilegiada. Qual é a ideia aqui? Presta atenção que isso aqui é muito importante. Por que que é? Porque vejam só, a pena desse crime aqui, do parágrafo 2º, leva o caso para onde? Para o juizado especial criminal. Consequentemente, se o sujeito é trazido, em vez do caput, ou do parágrafo 1º, para o parágrafo 2º, ele vai ter direito, inclusive, à chamada transação penal. Ele pode fazer um acordo com o Ministério Público e se quer ser denunciado pelo crime e se quer ser processado pelo crime. Então, em termos de defesa, é uma vantagem ser trazido para onde? Para o parágrafo 2º. E quando é que eu vou ter o parágrafo 2º? É bastante simples também. Qual é a ideia? Eu recebi a nota falsa. Vejam, eu não falsifiquei a nota, eu não participei da falsificação, e eu recebi a nota, presta atenção agora no ponto de boa fé. Então, eu recebo uma nota falsa de boa fé. Percebo que a nota é falsa, e aí, ao perceber isso, eu quero fazer o quê? Passá-la para frente para evitar o meu prejuízo. Esta é exatamente a conduta do parágrafo 2º. Então, eu preciso reunir duas situações. Primeiro, eu não sabia que a nota é falsa quando eu recebi. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu percebo que ela é falsa e aí eu passo adiante para tentar me livrar do meu prejuízo. Essa é a ideia, é isso que vai levar o caso para o parágrafo 2º. Se por acaso eu sabia que a nota era falsa antes de recebê-la, parágrafo 1º. Se eu não sei, quando eu passo para frente, que a nota é falsa, fato atípico. A grande dificuldade deste crime aqui do parágrafo 2º é justamente provar que o sujeito sabia no momento em que ele passa a nota adiante que a nota era falsa. Essa é a grande dificuldade de se enquadrar nesse crime aqui. Porém, a vantagem em termos de defesa é que eu não vou responder sequer a um processo criminal. Eu vou direto para onde? Para a transação penal, o que é uma baita vantagem para a defesa. Nós temos então aqui no parágrafo 3º e no parágrafo 4º duas figuras qualificadas. Por que qualificadas? Porque eu tenho uma pena base maior do que na pena do caput. Esse crime aqui do parágrafo 3º é crime próprio, porque só pode ser cometido por as pessoas que estão aqui listadas, o funcionário público, o diretor ou gerente, fiscal de banco de emissão, é que vão praticar esse crime aqui. Só eles é que podem cometer, por isso crime próprio. Quando? Primeiro, emite moeda com título ou peso abaixo do determinado em lei. Qual é a ideia aqui, gente? A moeda metálica, ela tem um peso regulamentado por lei. Se eu emito ela em peso abaixo que isso, eu enquadro aqui. Da mesma forma, o papel moeda, ele tem valores determinados em lei. Uma lei diz qual é o valor do papel. É a mesma coisa. Se eu emito ele com título com valor abaixo, eu também incorro nesse crime. Já o inciso 2, presta atenção aqui no inciso 2, ele só vale para papel moeda. Ele não vale para moeda metálica. É exclusivo, ó, de papel moeda. Estão vendo aqui? Só moeda, papel moeda. Há quem sustente
que a emissão por si só de moeda metálica, a introdução em circulação sem autorização, configuraria mero ilícito administrativo. O crime, só o papel moeda, tá? Só o papel moeda, porque princípio da legalidade. Então, eu emiti papel em quantidade superior autorizada, eu vou entrar aqui. Se for moeda metálica, eu não respondo criminalmente, apenas do ponto de vista o quê? Administrativo. Então aqui no parágrafo 4º tem uma figura equiparada ao parágrafo 3º, que é a ideia de colocar em circulação ou desviar papel moeda ou moeda metálica que não esteja ainda autorizada para a circulação. Bom, pessoal, esse foi o crime de moeda falsa. Qualquer dúvida, deixe seu comentário que eu sempre respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.